Se não, fala com a Olga, né? Olá, boa tarde. Estou aqui me situando com essa nova ferramenta que, na verdade, eu não utilizei ainda. Acho que é aqui mesmo, né? Olá. É? Ah, então tá bem. Estou aqui testando com a Alice se está correto a minha entrada ao vivo pelo Facebook, porque eu estou acostumada a fazer lives no Instagram. Fazer uma live pelo Facebook, principalmente dar uma aula, é uma grande novidade para mim. Então vamos lá, aguardar para quem estiver chegando. Quiser convidar mais pessoas para fazer parte dessa aula. Dá para me ouvir, Alissa? Então tá bom. Boa noite, boa tarde para quem está chegando, que está anoitecendo em Florianópolis. Estou aqui experimentando um novo lugar. Opa, que música é essa? Onde que chegou essa música, gente? Ei, é a música linda que eu adoro, mas por que que abriu a música, né? O mistério da música. Aqui, pronto, resolvido o mistério da música. Fazer uma música linda, né? Oi, Monique. Então eu tô no lugar certo, né, Monique? Fazendo o trabalho certo aqui. Gente, primeira vez a gente nunca esquece, né? Que a gente usa uma ferramenta nova e fazer live aqui no Facebook para mim hoje é uma grande novidade. Então, agradeço a compreensão de quem está chegando. Para quem já me conhece, né? E para quem não me conhece, então vou me apresentar. Acho que é importante que vocês saibam, né, quem que eu sou. E contar um pouco da minha trajetória e o que que me levou a estar aqui hoje, disponível para compartilhar com vocês toda o meu aprendizado nesse universo sistêmico. Então, eu sou Eunice Schlick, sou filha de Décio e Elvia Schlick, meu pai já não está mais nesse plano. E, aliás, até tenho vontade de fazer uma dinâmica com vocês, uma dinâmica muito incrível, que é essa questão do nome, que eu já vou começar a aula falando sobre isso, então, que eu acho que é bem pertinente. Eu sou de origem alemã e sou gaúcha, e no Rio Grande do Sul, na cultura, era muito comum não se incluir no nome, né, numa certidão de nascimento da criança, o nome da mãe, o sobrenome materno, só o paterno. Tanto que eu sou Eunice Schlick no meu registro de nascimento. E isso, é, de certa forma, nessa visão de mundo que eu vou compartilhar com vocês nessa hoje, e que traz para quem não tem acesso, nunca teve ainda, esse conhecimento, né, a filosofia sistêmica, é na percepção das óticas das leis sistêmicas de Bert Hellinger. Então, é muito importante, a partir dessa compreensão, nós termos também o nome da mãe no nosso, né, sobrenome. Então, fica já, desde já, né, a dica para vocês experimentarem. Como é para vocês pronunciarem, caso vocês não tenham, como eu, o sobrenome, o nome de vocês com o sobrenome da mãe. Então, no meu caso, é Eunice Ribner Schlick. Porque se colocar ainda
sobrenome da avó materna e da avó paterna, imagina, vamos acrescentar quatro sobrenomes. Isso pelo menos fica aí esse nome, né, da família da minha mãe Hibner, porque a minha avó seria Herb Hibner e meu pai seria Krab Schlick. Então imagina, seria Eunice, Herb Hibner, Krab Schlick, né? Seriam muitos sobrenomes. E mas tem muita importância, né? Porque é uma forma de nós incluirmos todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema e que nós somos oriundos, né, em verdade, né? Se nós pararmos para avaliar isso, pelo menos eu, que meu pai já é falecido, eu falo, nossa, se eu tivesse essa compreensão, esse conhecimento antes, eu teria feito muito mais perguntas para ele, né? Porque no caso a irmã dele já veio a óbito, o meu avô paterno e minha avó paterna também. Então, eu não tenho para onde correr muito, né, para ter informações sobre esse lado da família, né, o meu lado paterno. E de qualquer maneira, isso eu acho que é muito comum, né? A gente não tem esse hábito de se inteirar. Aliás, a gente vai para a vida, a gente acha que vai para a vida, vai descobrir, né, ganhar o mundo, como a gente fala, mas às vezes muito solto da nossa própria história, muito distanciado disso. Por que eu tô contando isso, né? Todas as famílias têm as suas questões, né? Não existe uma família perfeita, e muito menos nós somos perfeitos, né? Como diz Bert Hellinger, o perfeito está pronto, né? O imperfeito que tem possibilidades, né? E é isso. Então, a partir dessa visão, dessa compreensão de que nós somos imperfeitos e temos infinitas possibilidades de avanço, de evolução, de crescimento, nós nos abrimos para essas realmente possibilidades de estarmos na vida de um outro lugar, num lugar em que nós integramos, né, toda a nossa história. Porque muitas vezes a gente aprende, né, na nossa caminhada, não. Ah, eu, por exemplo, eu estudei direito, eu sou advogada, contando mais um pouquinho de mim. Sou advogada, estudei, então, direito, vou fazer quase bodas de prata de formação. No ano que vem eu completo 25 anos. E em 2016 eu fui onde que eu enveredei de vez para esse conhecimento. Eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em direito sistêmico. Uma grande novidade, né? Que eu sou então oriunda dessa primeira turma, algo totalmente novo no aspecto formal, mas informalmente a gente sabe que, descobre que nós somos sistêmicos, todos nós de alma, ou seja, existem princípios, leis, como queiram denominar, que atuam na nossa vida, né, num nível muito profundo e que eu não tinha a menor ideia disso, passei a conhecer isso nessa pós-graduação. Antes, inclusive, porque em 2015 eu fui pela primeira vez participar de constelações familiares, algo que era para mim muito curioso, assim, eu já tinha ouvido falar pelo menos há uns 15 anos e eu nunca tinha tido o impulso de participar de uma constelação. Até um dia fazendo uma viagem com uma amiga, observei a mudança de comportamento dela. Eu falei, nossa, o que você está fazendo? Que você está tão diferente, né? Aí ela me contou que ela, né, estava fazendo constelações e aí finalmente eu fiz o movimento para conhecer esse novo universo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tinha muito preconceito com o nome, porque eu achava que todas as questões oriundas da minha família, da minha história, eu precisava me dissociar delas e me afastar, né? Então, tanto é que eu sou gaúcha, eu vim embora do Rio Grande do Sul, eu achava que ir para longe que seria a solução para eu conseguir me encontrar na vida, para conseguir alcançar meus objetivos, enfim, ocupar um lugar. Lê do engano, né, gente? Foi assim, para mim, uma grande descoberta esse universo. Me trouxe muitas respostas para questões existenciais essenciais que eu sempre busquei. Em verdade, eu sou uma pessoa, uma grande buscadora desde sempre, né? Aí a gente descobre a partir desse movimento, né, esse conhecimento que Bert Hellinger aportou, tendo bebido de tantas fontes para chegar nessa
técnica nessa tomada de consciência, como cada um experimenta, né, esse lugar. Não há uma definição, né? Há uma dificuldade até nesse sentido de encontrar uma definição. Não tô com Covid, não, gente. Eu tô só. Irrita um pouco a garganta ficar falando, tô com a garganta um pouco irritada. Então, não se assustem, né? Hoje a gente tem que ter esse cuidado também com o que a gente fala, né, e faz no nosso, nessa nossa exposição ainda virtual, né? Teve um dia que eu numa live eu espirrei e passei a mão na minha roupa, né? A minha amiga me corrigiu, ela falou, você tem que cuidar com isso, né? E estamos, né, fazendo esse parênteses, né, que vocês fiquem tranquilos que não é o meu caso, tá tudo certo comigo, graças ao bom Deus, né? E todo esse conhecimento que me coloca num lugar de saber que eu estou olhando para a vida. Isso é outra coisa muito curiosa, que a gente pensa, como assim não está olhando para a vida, né? Eu fiz tantos movimentos indo para adulta, pensando que, nossa, vou para longe, né, das questões atinentes ao meu sistema de origem, assim eu vou resolver minhas questões e não vou ficar lá, né, atrelada, responsável, me sentindo responsável pela minha mãe, me sentindo responsável pela minha irmã, me sentindo responsável, né, é um lugar que hoje, gente, eu compreendo que eu estava totalmente fora do meu lugar. Eu estou trazendo isso para que vocês consigam compreender de onde vem essa minha vontade de compartilhar as minhas experiências, né, pessoais e o que eu pensava antes de ter essa consciência expandida, antes de saber o que eu sei hoje, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, né? Imagina se a gente tomou decisões sem ter conhecimento de se conseguiu chegar até aqui, né, de forma um pouco mais saudável. Imagina a partir de agora, né? O que que a gente vai conseguir colher na vida fazendo esse plantio, essa semeadura mais consciente na nossa própria história. Porque a gente também tem absoluta certeza, isso é algo que eu sempre também percebi, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Só que eu não encontrava respostas para isso, né? Eu falava, mas por que que repete aquela situação? Por que que eu, de novo, estou passando por isso? Eu treino uma situação, mas onde que está o aprendizado que eu não avanço nisso, né? E esse conhecimento sistêmico me trouxe, na verdade, ele me responde tudo, diuturnamente, né? Porque ele traz a possibilidade de a gente viver aquilo que é de verdade na nossa vida, o que está em consonância com a nossa alma, e não aquilo que a gente está vinculado à nossa mente, que mente descaradamente. Uma frase do João, maravilhoso terapeuta carioca, que ele fala: mente, mente descaradamente. Ou seja, tudo aquilo que a gente acha que é, a gente descobre nesse universo fenomenológico que não é nada daquilo que de fato é. Ou seja, nós estamos, né, a partir desses movimentos cada vez mais dissonantes da nossa própria verdade, do nosso próprio lugar de estarmos na vida. A gente é como se nós estivéssemos cada vez mais dissociados daquilo que essencialmente somos. Então, esse movimento nos resgata o que somos essenciais. Tanto é que isso fez tanto sentido para mim na minha vida, na minha trajetória, que na minha vida profissional eu consegui trazer isso e fazer um movimento pioneiro no Brasil, que é criar comissões de direito sistêmico dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqui em Santa Catarina, em abril de 2017, a partir do meu movimento, né, foi criada a primeira comissão de direito sistêmico. Hoje nós já somos em 108 no país afora. Então veja a força, né? E faz muito sentido para mim estar nesse lugar de pioneirismo hoje, porque eu vejo o quanto toda a minha trajetória, a minha história de vida me forjou forte, me forjou disponível para ter esse impulso de ir para o mais e criar algo totalmente novo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi algo surpreendente para todos, né? E por quê? Surpreendente. Porque o que que você tem a ideia do advogado? Que advogado bom de briga, né? E os advogados que nunca foram e não tiveram nunca essa tendência, né? Que fizeram, que são aí vários, aliás, né? Que são operadores do direito e que não têm essa percepção de vida e muitas vezes se sentiam como se estivessem agredindo a si mesmo, por ter que adotar uma postura, forjar uma faceta que não é a sua de verdade.
e acaba lá pelas tantas acreditando que aquele, de certa forma, personagem que foi obrigado a estabelecer é a sua própria verdade, até ela, no decorrer da vida, começar a ficar até mesmo doente, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, de todas as formas. As doenças são psicossomatizadas, a gente sabe disso. A gente descobre, a partir desse conhecimento, que nós não herdamos as doenças, né? Não estão na nossa genética estabelecidas as doenças, e sim os padrões de comportamento que nos levam a adoecer. Faz sentido isso para vocês? Eu tô aqui falando porque esse universo para mim é tão apaixonante e é tão já tomado de alma, né? Porque é tão certo já dentro de mim, que eu falo sobre isso com muita naturalidade e imaginando que todos estão compreendendo o que eu estou falando. Então, quem não estiver compreendendo, quiser que eu faça, responda alguma coisa, por favor. É uma aula interativa, né? É para eu auxiliá-los nessa travessia. E eu percebo que nesse momento do que todos nós estamos vivendo, se nós não entendermos que a saída é para dentro, né? A chance de nós não termos uma saúde mental daqui a pouco é muito grande, porque a gente percebe a nossa fragilidade atualmente diante do vírus, né? Da invisibilidade dele, quer dizer, as pessoas estão se contagiando quer dizer, nem sabem muitas vezes onde, nem como sejam suas partículas, né, as gotículas que são liberadas no ar, e por alguma razão nós podemos sim nos contaminarmos sem saber que a gente estava com alguém que está com o vírus, ou se ele está em algum lugar que nós passamos, seja como for. Então, isso nos coloca com clareza numa situação de extrema fragilidade, né? Numa expectativa de que não é fora, que nós vamos estaremos seguros, porque não há essa certeza, ou então a gente fica dentro de casa. Quem pode ficar 100% do tempo, excelente, mas mesmo que fique em casa, vocês vão concordar comigo que é difícil você ficar trancado dentro de casa, trancafiado, né? Com a sua liberdade de ir e vir totalmente indisponível, né? Então, qual que é a escolha que você pode fazer nesse momento, né? Uma escolha que é um luxo, né? O que que é luxo hoje em dia? Ter saúde mental. Você pode escolher esse para esse lugar de saúde mental mesmo, né? Para esse lugar de compreensão de que é dentro da gente que estão todas as respostas. Mas como ir para dentro, né? Como ir? Como assim a saída para dentro? Como eu faço isso para desligar minha mente que me enlouquece, que me cria medos, que me coloca numa situação de fragilidade tão grande que eu tenho medo até de sair ali, e largar o lixo na rua, tenho medo de descer do elevador no meu prédio, que eu tenho medo, né? Eu tô assim, onde está o inimigo invisível, né? E o inimigo invisível somos nós mesmos, na verdade, né? Não há inimigo maior do que nós mesmos. Por quê? Quanto na vida a gente está sem jogar no nosso próprio time? Por que que eu falo não jogar no nosso próprio time? Porque a gente tá jogando no time dos outros, né? Porque a gente tá lá, preocupada com quem a gente vai agradar, né? Se é um relacionamento, tô começando um relacionamento, eu vou agradar a pessoa, se eu falar tal assunto. Eu lembro que tinha uma época que uma amiga falava, pelo amor de Deus, esconde esses seus livros aí, que a pessoa não vai gostar, ela vai achar que você, né, livros mais de autoconhecimento, de autoajuda, vão achar que você tem algum problema, porque você lê muito essas coisas, né? E eu ficava ouvindo isso, tipo, como assim, né? Quer dizer, você vai se dissociando da sua essência, porque as pessoas, né, é quase que cultural isso, né? Você vai crescendo, você vai, primeiro adolescente, né, a primeira fase que a gente entra em crise, e nessa fase da adolescência é a mais crucial, porque daí sim que a gente tem que, para ser aceito em grupos, se comportar da mesma maneira, né? Não que seja algo que a gente acredite, mas se a gente não tiver determinado comportamento, a gente vai sofrer bullying, né? Como hoje em dia é dito. A gente não vai fazer parte. Ah, tá. Se eu não sou uma pessoa que tem uma determinada característica física, eu não posso, não vou ser bonita, eu não vou ser considerada, né, não vou ser vista. Então eu preciso fazer algo para agradar aquela turma que só tem gente linda e eu não sou tanto assim, e como que faz? Como que eu compenso? É na adolescência que vem essa fase. E é o primeiro momento que nós distanciamos a nossa essência. Faz sentido para vocês isso? Vocês concordam?
Que é quando a gente, né, são os grupos, são fechados, está todo mundo se autoafirmando, autoconhecendo, e de repente, nossa, se você for um pouquinho, pensar um pouquinho diferente fora da curva, você é excluído, né? Você é excluído do grupo, você não faz parte, você não joga vôlei, você não vai fazer parte do time de vôlei, não vai fazer parte daquela equipe, você não vai poder nem mesmo, né, ser inserido naquele grupo, é como se você tivesse uma anomalia quase que genética, né? Não, como que eu vou acolher aquela pessoa ali? Ela não sabe jogar, ela não serve para nenhuma função no jogo, então ela não faz parte, não é assim, gente? Quem não passou por isso na adolescência? Então ali começa aí a nossa escolha, né? E daí uma novidade para vocês. A gente não é nada livre, né? Eu até assisti uma missa do Padre Fábio de Mello no domingo, que eu acho ele sensacional. E ele falava justamente disso que eu também costumo falar. O pensamento sistêmico, que é justamente esse resgate dessa essência, né, que ele traz esse livre pensar, ele revela isso. E o padre falava justamente isso: nós não somos livres. Enquanto nós não nos conhecemos, nós não somos livres. Nós não somos mesmo, porque nós estamos fazendo coisas muito maior parte do tempo para agradar alguém. E, como diz o Bert Hellinger, 97% dos nossos atos são inconscientes, então nós estamos agradando o nosso sistema, a nossa origem, aqueles que vieram antes de nós, papai e mamãe que nos precedem, né? Tem toda uma monte de gente que veio antes e que nos permitiu chegar aqui. E a gente, por amor, por esse amor cego, né, que é o que Bert Hellinger fala, nos vinculamos a isso para pertencer a esse sistema, reproduzimos coisas que nós não temos a menor ideia. Como diz nós não temos a menor criatividade, como diz o Sérgio, meu amigo. A gente repete tudo sem ter a menor ideia que está fazendo, reproduzindo um padrão. Por exemplo, qual família que não teve histórico de exclusão, patinho feio, aquele tio que bebe, aquele tio, aquela tia que tem problema com drogas, aquela lá que foi mãe solteira e ninguém fala, e quanta coisa, né, que gera mistérios, temas ocultos. Nós, crianças, às vezes ouvimos e fomos excluídos, porque isso é conversa de adulto, né? A criança registra no sentido literal muitas coisas, nós ouvimos muitas coisas que os pais não queriam que nós ouvíssemos, mas nós ouvimos. Quem de nós não foi para um lugar também de querer salvar o casamento dos pais, né? Que observava que havia uma total dissonância nas relações. Gente, todos nós passamos por coisas. Então, veja bem, se nós temos coisas que nós experimentamos e ainda tem coisas que a gente não faz ideia que, olha, que os nossos antepassados experimentaram, agora mesmo, né? Questão da gripe espanhola. Quantos que viveram isso, tiveram esse problema né, e tem esse registro, então linka com esse medo, esse pânico exagerado? Será que você perdeu um ancestral na função da gripe espanhola, né? Será que não? A gente não sabe, a gente às vezes não tem informação nem de quem foram nossos avós, bisavós, que são os tataravós, entende? Faz sentido? A gente não tem ideia. Por que que tá com tanto medo? O que está me mobilizando tanto que eu estou nessa paralisia? E a paz, gente, tem a frase da Ursula Frank, não é ausência de conflito, é ausência de medo, né? Isso é outra coisa que a gente tem muito equívoco. A gente acha, bom, né? Não quero entrar na briga, eu prefiro não conflito, não entrar em conflito, então eu concordo com tudo, né? Relacionamento, então, que você não quer desagradar, você odeia acordar cedo, mas a pessoa adora acordar cedo e você vai acordar cedo para agradá-la, né? Porque afinal, que hábito péssimo esse seu, né? Não gostar de acordar cedo, né? Você já se julga, você já se coloca num lugar, você não é nada gentil consigo. Aí você não entende por que que as pessoas Você é tão gentil com todo mundo e ninguém é gentil com você, ou a pessoa esqueceu que você fez essa gentileza. O que que o universo responde? Aquilo que você reverbera, aquilo que você experimenta aqui, ó, no coração. Não é aquilo que a mente cria, não, gente. Não é mesmo o que a mente cria. É o que o coração fala. Quem que percebe o que o coração fala? Não estou eu aqui falando que desde o início, né? Ó, a gente tem crise, a gente se dissocia daquilo que a gente é, a gente vai para um lugar que a gente desconhece da gente, que a gente cada vez se afasta mais da nossa própria essência, daí nós passamos a vida tendo escolhas. A escolha é profissional. A gente não escolhe, a gente é escolhido pelo sistema. Via de regra, aquele que escolheu, por exemplo, a área da justiça, é alguém que quer reparar uma injustiça do sistema. Se vocês pararem para avaliar,
veja quem foi injustiçado, ou houve homicídio, ou houve traição, ou houve falência, alguém que passou a perna, você tem aquela ânsia de fazer justiça. Isso é fato, né? Isso na área de justiça. Tem outras áreas, inclusive a área que você resolve atuar na justiça revela muito, diz muito de você, do seu sistema, né? Por isso que a gente fala que a gente não faz escolhas de forma consciente e deliberadas, né? Que a gente não é livre. A gente está ali, né? Por tanto amor que a gente tem ao nosso sistema de origem, aquele amor genuíno, aquele amor eh, que é visceral, aquele amor que é biológico, a biologia explica, é um amor que a gente tem pelo nosso clã, para preservar o clã, para fazer parte do clã, aquele amor que não é tangível e muito menos racionalizado. E a gente está totalmente vinculado a isso. Estamos lá, disponíveis para o nosso sistema. Então esse é o grande pulo do gato que eu falo, né? A virada de chave. Que, poxa vida, eu não tinha a menor ideia que eu era tão leal ao meu sistema, que eu fazia escolhas que não eram pelo meu livre pensar, e sim ditadas inconscientemente pelo que acontecia, que já aconteceu, que eu sei fazer igual. Fica fácil reproduzir, fazer bem igual ao que já era. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu tô tentando ver aqui onde que eu acompanho, para eu verificar se vocês fizeram algum comentário. Acho que. Ah, tá aqui, ó. A Olga tá aí fazendo moderação, Olga. Ah, é a minha madrinha querida, a Noêmia. Aqui eu tô conseguindo. Gente, olha só. Essa é algo que eu realmente não sabia manusear. Tô aprendendo agora aqui a ferramenta no Facebook. Por isso que eu não estava lendo os comentários de vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Olha só, minha madrinha amada, madrinha Nilce, um beijo. Monique, a Risete, sempre aqui. A Noêmia, minha querida Noêmia, colega de Unisque, que participaram da minha vida em diferentes momentos, né? E tá fazendo sentido para vocês? A Risete já disse que tá. E, gente, parece tão simples tudo isso, né? Parece, nossa, olha só. Só que sabe qual que é o complexo disso? Porque significa que o negócio é conosco. A gente sai de um lugar de vítima. A gente descobre que tudo nos acontece por causa das nossas escolhas, que não são livres, que são, na maior parte das vezes, atreladas ao nosso sistema. Então, o que que eu escolho, né? O que que eu escolho? O que que eu de verdade eu, Eunice, escolho? Gente, esse universo ele é tão vasto, tão ilimitado, ele é tão cheio de possibilidades, faz tanto sentido, a gente compreende tanta coisa da nossa trajetória e exige tanto empenho nosso naquele tal de orar e vigiar para que a gente não descambe, que não dá tempo de olhar para o lado, sabe? Ele exige, ele cansa, por isso que muita gente não tem coragem de se jogar para dentro, porque é cansativo se olhar. José Augusto, estamos presos ao sistema, agimos inconsciente, como escolhemos? Então, nós escolhemos, querido, gratidão pela sua pergunta, já vou te responder. Nós escolhemos justamente por essas lealdades que nós temos, que são inconscientes. Então, para nós fazermos escolhas, o tal do livre-arbítrio acaba sendo uma falácia. Nós só vamos ter livre-arbítrio quando nós nos tornamos mais conscientes. E o primeiro passo, José, eu já vou dar agora, então, uma dica. O primeiro passo é esse, você se perguntar, sabe? Essa escolha que eu tô fazendo, o que que ela de verdade me motiva? Nossa, por exemplo, uma coisa bem básica. Eu tenho um curso para fazer, eu não sei se eu faço. Será que ele faz sentido mesmo para mim? Será que eu tô querendo fazer esse curso por quê? Né? Coisas simples e básicas. Você deve se perguntar sempre, né? Para que que eu tô olhando? Eu tô olhando para a minha história de vida ou para as possibilidades de estar na vida de forma mais saudável? Faça essa pergunta. E principalmente, José, nós temos a consciência de que a maior parte das nossas decisões, né, são por lealdades, escolhas. Pronto. Você sempre para fazer essa reflexão.
Então, assim como eu tenho lealdades, o outro também tem, certo? Todos nós temos. Quantas vezes as pessoas, inclusive, nos ferem, a gente acha que elas não estão nos ferindo deliberadamente. Não, elas não estão nos ferindo deliberadamente, elas estão agindo em consonância aquilo que é para elas de verdade, né? É a verdade delas, aquilo que elas experimentaram a partir do seu sistema. Então, é um caminho, é um passo a passo, mas a começar por isso, porque daí você consegue, porque a gente sempre brinca, né? Aquilo que não faz sentido, que às vezes olha no outro, né? É muito mais fácil de perceber no outro do que em si mesmo, né? Mas vocês mesmos não se pegaram assim, nossa, como é que eu fiz isso? Onde é que eu tava com a cabeça, né? Não vocês em nenhum momento da vida experimentaram isso? Como que eu pude escrever aquilo ali? Eu gosto muito de escrever, né? Quando a gente escreve uma emoção, a gente acaba não largando no outro o peso daquilo que é nós que temos que olhar, né? Porque senão a gente responsabiliza o outro. Então, o grande passo é perceber que você está na vítima. Quando você começa a culpar muito o outro pelo que te acontece na vida. São movimentos, né, que você vai percebendo e se percebendo. Porque a importância de tudo isso é se perceber. Como que no meu corpo pesa, pesou. É a fenomenologia o tempo inteiro. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa assim, nossa, né, por você, mamãe, eu nem sabia, mas é por você, mamãe, que eu também, né, eu tenho uma amiga que um dia disse que a mãe falou, né, já bastante adoentada, que não tinha sido feliz. O peso que foi para ela, nossa, então eu também não sou feliz. Eu não posso ser feliz. Então, por você, mamãe, eu também não serei feliz. Por você, mamãe, eu vou atrair situações por esse amor. A mãe, gente, a mãe é o vértice de tudo na vida da gente. A mãe, ela tem o ônus e o bônus, né? Mas não se preocupem em ser mães perfeitas. O imperfeito é que tem possibilidades, entende? Então, se permitam apenas ser de verdade, cada vez mais conscientes de si. Né? Tô vendo que tá aqui a Estefânia. Como é que é? Nossas escolhas não são livres, mas cabe a nós olharmos para o passado, perdoar e agradecer ao passado, saber se as escolhas nossas são realmente nossas. Então, é nesse sentido, exatamente, né? A gente ter essa consciência do que é nosso e do que não é, né? E ter essa consciência, principalmente, José, é o suficiente saber que você está fazendo muitas vezes escolhas que não são verdadeiramente aquilo que você de alma gostaria de fazer, e sim algo que tem relação com o seu sistema de origem. Então, se pergunte sempre. A minha irmã costuma falar, né? Ela fala: Nossa, fazia tempo que eu não sentia borboletas na barriga. Quando você me falou tal coisa, fez muito sentido. Quando você me propôs tal coisa. Então, como o corpo fala, gente? Percebe o corpo? Nossa, essa fala me dá alívio, não, essa fala pesa, essa fala me dá desconforto. Então, ali tá errado, né? Aquilo que te causa desconforto tá errado no sentido de que é algo que você tá fazendo para se desagradar. E quantas vezes na vida a gente fala coisas só para concordar com o outro, né? Para não desagradar, para não entrar no conflito. E a gente aprende que o conflito ele é tão bom. O conflito é diferente do confronto, né, gente? Não é para entrar no confronto. Então, para você não entrar para um confronto ou para acabar tudo de uma vez, porque você. É aquela história, né? Tem casais que você olha, nossa, se davam tão bem, nunca brigaram, de repente separaram. Vocês não passaram, observaram como se separaram? Ou seja, quando não tem nenhuma discussão, né, um diálogo, opa, há um desentendimento porque alguém está cedendo demais, né? Porque nós somos diferentes. Nós viemos de sistemas diferentes. Então, se você está concordando demais, é porque alguém está cedendo demais. Alguém está abrindo mão da própria essência, né? Ao invés de dialogar sobre aquilo que incomoda, você vai engolindo, até que vai chegar o confronto. Por que que os índices agora na pandemia de violência aumentaram, né? Por que que é tanta situação difícil sendo enfrentada pelas pessoas? Entende, gente? Faz sentido? Eu tô falando as coisas de forma a trazer para uma realidade palpável de um dia a dia. Mas tudo volta para a questão de nós nos autoconhecermos. Não é nada vem de fora. Nada. Nada mesmo. Inclusive aquilo que eu disse, né? As doenças nós não as herdamos, elas não são genéticas, são os padrões de comportamento.
você for ver, você fazia muito, muito igual a um antepassado seu. Se você tiver oportunidade de conversar com o seu sobre isso, faça. O coração seria a grande voz e o freio dessas ações que fazemos e não queremos fazer, e ao ouvir o coração, a gente vem para a realidade e pondera as ações exatamente. Faz sentido a sua última fala sobre a comunicação entre os casais, não é? Exatamente, gente. Mas a gente, quando a minha professora de yoga fala, né? Se a gente andasse de cabeça para baixo, a gente estaria com a mente a serviço do coração, porque a gente acha que o coração está a serviço da mente, né? E quando a gente fala de relação afetiva, a gente vê que não é nada disso, não é? Assim, faz sentido? É isso. E o coração já está sendo estudado que ele tem um sistema nervoso, ele tem informações que quando você chega, por isso que as pessoas não escutam o que você fala, né? O que você faz. Se eu estivesse aqui falando algo que eu não experimentei, não faria sentido para vocês, porque é o que é de verdade, né? É aquilo que eu faço. Eu estou aí num lugar, aqui, né, num lugar que quem fez um movimento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil que está organicamente transformando e dando lugar para esses advogados que não se viam enquadrados nessa questão de serem bons de briga e muitos que se agrediam quando precisavam assumir uma postura que não condizia com a sua própria essência. Então, tá bom, então se isso não combina comigo, eu preciso sair? Não, não precisa sair, gente. Não precisa abrir mão, não precisa nada. Muito pelo contrário, é uma transformação. São as chaves de mudança. São, então, né? É que nem eu compartilhei no depoimento, né? De uma amiga que ela, me ouvindo falar, conseguiu fazer transformações na vida dela, teve coragem para mudar, porque ela foi num movimento para se reencontrar, para buscar sua força, porque eu sempre digo, né, que quando nós tomamos pai e mãe, compreendemos que eles nos deram o que é de mais precioso, que é a oportunidade de estarmos na vida, estarmos aqui, porque a oportunidade de estarmos na vida, eles poderiam ter nos abortado, eles poderiam ter tirado, ceifado a nossa vida, porque eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui. E o milagre da vida, ele é tão divino, que é quando nós nos curvamos a esse milagre da vida que nós identificamos o divino que nos habita, o divino que nos deu, seja conforme cada um acredita, como cada um denomina, quem quiser chamar de Deus, de uma força criadora, o que for. Mas, gente, todos nós, né? A gente nasceu, aquele milagre, né? Quando vê a alma conectou com o corpo e a gente tá aqui, não sabia andar, não sabia falar, a gente precisou daquela mãe, daquele pai para cuidar da gente. Ah, tá, não, mas eu fui largado. Às vezes, você ser largado é um ato de amor tão grande do seu pai e da sua mãe, porque consciência de não ter condições de criar você adequadamente, de nutri-lo. É um ato de amor, muito contrário daquilo que a gente já entra no julgamento, né? Outra coisa é não julgar, né, gente? A gente não sabe da história de cada um. E nós culturalmente julgamos tudo e todos, a começar por nós, né? A gente julga a roupa, julga fisicamente o externo imediatamente, né? Nossa, devia estar fazendo isso, devia estar fazendo aquilo, devia estar falando eu mesma, né? Tô aqui entrando nesse fluxo fenomenológico sem racionalizar aquilo que é o correto, o que eu deveria falar. Eu estou falando conforme vocês que estão aqui me assistindo, por isso que está fazendo sentido, estão necessitando, porque eu estou aqui disponível para quem está aqui comigo, compartilhando as minhas experiências e principalmente auxiliando para que vocês se posicionem na vida, no seu sistema, no lugar. O segredo é o lugar. Onde que você tem mais força? No seu lugar. Tá, mas como assim o meu lugar? Quantas vezes você já foi pro lugar de pai ou mãe da sua mãe e do seu pai? Quantas vezes você inverteu a posição com seu companheiro, sua companheira? Você deixou de ser a esposa para ser a mãe. Nós mulheres, né, temos essa grande dificuldade de permanecer no nosso lugar, porque o instinto materno, ó, a Stefania aqui, compartilhando os meus dois abençoados que hoje estão em meu bem agradecimento por ser ponte dessas duas vidas amadas, exatamente, Stefania. É isso mesmo. Você é o portal, você e seu marido, né? Quem que define o sexo da criança? É o pai. O pai tentando, e quantas vezes o masculino é excluído, né? Quantas vezes as mães não autorizam os pais a serem pais, porque elas têm certeza que não cuidam, os pais não cuidam dos filhos do mesmo jeito que elas? Claro que não.
São campos diferentes. E o diferente, porque se você não reconhece o diferente, depois você cresce preconceituoso, porque você não aceita o diferente, você não aceita aquilo que não está enquadrado, porque você nem foi autorizado a experimentar. Então, as mamães são mola propulsoras de muitas coisas. Quantas vezes as mamães acham, principalmente quando as crianças são pequenas, que o pai não vai dar conta, não vai nem saber trocar fralda, nem deram uma oportunidade, daí estão exauridas, né? Estão no sexto mês e já não sabem mais o que fazer. E o pai, coitado, às vezes não tem nem oportunidade de chegar perto da criança, né? Por quê? Porque a mãe não autoriza. Aí começam todas as questões da exclusão do masculino. E isso é muito sério. Você excluir o masculino é excluir metade sua. Você não autorizar. Mesmo, isso não significa só numa relação em que haja uma separação, não mesmo junto dentro de casa. Você autoriza mesmo? Você confia naquele que você escolheu para ser o pai do seu filho? Você confia ou não? Sabe? É tanta coisa, gente, que a gente precisa se olhar. É tanta coisa que a gente precisa dar conta. Eu admiro, né, as pessoas que ainda não têm tempo de dar conta da vida dos outros. Por quê? É uma grande fuga, porque aí você não se olha e você vai lá arrumando, né? Ou então você polariza, acha alguém a culpa, né? A culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é, não sei, do tempo. É dia, é noite, queria que fosse noite, já é dia, sabe? Quem que gosta de reclamar? O eterno reclamão, o eterno insatisfeito, nada tá bom, né? Gente, é tanta coisa, né? E a gente está num boom tecnológico tão grande, a gente tem tantas ferramentas aí, a gente não lembra do básico, né? Aquilo que foi lá, os primeiros mandamentos, né? Respeitar pai e mãe, amar uns aos outros como a si mesmo, né? Então, quando a gente não consegue respeitar aqueles que nos deram a origem, porque eles agiram, ah, não, mas a minha mãe fez isso comigo, você não sabe. Minha mãe fez isso, isso, isso. Meu pai fez aquilo, aquilo, aquilo. Meu pai me largou. Meu pai só engravidou minha mãe e sumiu. Não quis nem saber. Será que é culpa só do pai? Será que a mãe autorizou esse pai a ficar? Será que a mãe deu esse lugar? Entende, gente? É o homem. O homem é. E nós, quando nós somos obrigados a escolher, Nossa Senhora, né? Aquela que a mãe e o pai disputam, né? Tem que escolher, eu tenho que gostar. Eu gosto do laranja ou do vermelho, eu gosto da mãe ou do pai, gente. Não. Nós somos 100% pai, 100% mãe, nosso DNA. Sabe? Quando você faz essa exigência para um filho seu ter que se posicionar do lado de um, é como se você estivesse arrancando parte dele, você não consegue nem olhar para o outro na sua inteireza. Quem de vocês não passou por isso? Sabe? Ou conhece alguém que passa por isso? Então nós, né, nossas humanidades, nossas questões, nós temos tanto para aprender, se desenvolver. Então vamos lá, né? É para dentro a saída. Essas diferenças, vamos ver o que o José está dizendo aqui, acontecem quando o coração se distancia do outro. Por exemplo, quando uma pessoa grita ou não ouve a outra, são os corações que estão distantes. Quando falamos de empatia, quem ouve primeiro a dor do outro é o coração. Exatamente, quem reconhece, né? Quem reconhece a sua dor também. Porque às vezes a gente fica muito focado no outro, não percebe que tem também, né? Então não adianta. E o que que faz nós evoluirmos mais na vida se não o relacionamento, que é onde nós somos mais testados e onde mais do que nunca nós temos que ficar no nosso lugar para não querer salvar o outro, né? Eu quero salvar porque eu vi meus pais a vida inteira numa situação de briga, então eu não quero. Eu vejo que ela ou ele, né, também estão nessa. Eu preciso salvar meu companheiro ou minha companheira. Não, se eu não salvar ninguém, ninguém salva ninguém. Tem um livro que eu vou recomendar que vocês leiam, que é de Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. É um livro também que foi um divisor de águas na minha vida, que me ensinou muito sobre mim, principalmente. Porque eu era aquela, né, que parava numa fila do supermercado, na farmácia, qualquer lugar, a pessoa parava a contar a vida dela para mim. Eu falava, nossa, que incrível, né? E eu sempre tinha algo para dizer, eu sempre estava pronta para salvar. Eu falava, meu Deus, né?
quando você toma consciência, assim, de que você está no lugar de salvador, gente, não é um lugar confortável, porque você não vai salvar, né? Dou essa boa notícia para vocês, a gente pode fazer pela gente. O outro vai fazer por ele, pode ser inspirado na gente. E quantas vezes a gente quer ajudar e a pessoa nem pediu ajuda, né? Eu, por exemplo, né, outro dia até o João contava que teve uma situação que uma funcionária pública que gostava de estar nesse lugar de funcionária pelo fato de ter estabilidade, mas não gostava do que fazia, não gostava da sua função. Então ela compensava isso, acolhendo as angústias dos outros, escutando os outros. Muitas vezes as pessoas nem tinham pedido para serem ouvidas, nem queriam. E ela se posicionava lá dando, né? Dava demais e não conseguia compreender. Como assim a pessoa não compreende? Eu tô aqui sendo tão legal, né? Dando essa acolhida e a pessoa não quer. Ela nem pediu, ela nem pediu. Então, na verdade, o que que essa pessoa é? Essencialmente uma terapeuta. Assuma esse lugar, assuma essa escolha, o que faz sentido para sua alma, o que lhe move internamente, o que lhe faz vibrar, te deixa feliz. Não fica ali, às vezes numa condição, esperando a vida passar e a vida vai passar. E você vai somatizar suas frustrações adoecendo, né? A gente pode sim fazer escolhas muito mais saudáveis, muito mais jogar no nosso time, como eu falei no início da minha aula. E, gente, eu vou contar para vocês uma coisa agora, que é a grande surpresa que eu tenho, já que aqui, né, a gente tem um tempo limitado de fala, inclusive, de trocas, mas eu gravei um curso online falando justamente do desenvolvimento da visão sistêmica, as chaves para a mudança em sua vida. Que a gente aprende, que a gente pode dar a dica de onde você pode mudar, né? Mas não ensinar a pescar, né? Você ensina a pescar, não pesca para a pessoa. Então, a partir dessa compreensão, desses meus movimentos internos, das minhas descobertas, eu desenvolvi um curso que chama Desenvolvimento da Visão Sistêmica, Chaves para a Mudança da Sua Vida. São 4 módulos e nesses módulos, todos eles gravados, né? Eu falo sobre as leis sistêmicas, as ordens do amor, né, de Bert Hellinger, trago a compreensão, né, de uma forma bem didática, até mesmo lúdica e trazendo para uma realidade. Então, sobre a hierarquia e o equilíbrio, né, a fenomenologia, eu falo também sobre fenomenologia, pensamento sistêmico, ordens da ajuda, constelações, sobre o que eu falei aqui para vocês do conflito, sobre essa releitura do conflito, comunicação não violenta, análise transacional, como você escolhe se posicionar na vida. Então, o primeiro módulo é o olhar sistêmico, o segundo também. O terceiro, uma nova visão sobre o conflito. E o quarto, como você escolhe se posicionar na vida. Trago noções de análise transacional, posicionamento, movimentos essenciais, percepções e suas infinitas possibilidades. Então, são 4 módulos, né? Um curso que a gente vai ter maiores detalhes sobre ele na quinta-feira. Eu vou estar apresentando para vocês, disponibilizando mais informações. E que quem tiver interesse, quem tiver vontade, ou estiver fazendo sentido, se sentindo instigado a mergulhar mais nesse universo, eu vou também estar disponível para vocês, encontro online. E, enfim, gente, eu fiz isso com tanto carinho, né, com tanta entrega, principalmente porque é o que fez sentido para mim, é o que me move, é o que me moveu, é o que me forjou, é o que me traz aqui no lugar, para quem conhece a minha trajetória de vida, sabe o quanto eu sempre fui dedicada nesse movimento para dentro. Desde muito cedo eu sempre fui observadora, eu também sou virginiana. Então eu observava a incoerência entre o que as pessoas falavam e o que elas de verdade estavam sentindo, porque eu sempre tive uma percepção muito apurada do outro, né? E de mim.
também. Então eu percebi essas incoerências. A pessoa fala uma coisa, pensa outra, sente outra e age de outra forma ainda, né? Tá muito dissonante. E eu observava isso, né, desde sempre, que eu me lembro por gente que eu passava a observar as pessoas e hoje eu sei que era isso, né? Eu vejo com clareza quanto as pessoas estão dissonantes daquilo que elas são de verdade, daquilo que elas aspiram de verdade, daquilo que elas experimentam essencialmente. Então, né, numa tentativa de realmente compartilhar com o máximo de pessoas esse conhecimento, eu falo que isso deve ser ensinado na escola. Essas crianças crescem porque todos nós somos sistêmicos de alma, eu retorno, eu repito isso. É como a lei da gravidade, né? Se você largar a caneta, que ela vai cair, ela não vai se sustentar no ar se você largar. Ela atua. Assim é na nossa alma. Então o convite é esse, você se conhecer melhor. Porque quando você sabe de si, primeiro, você resgata a própria dignidade e você protege o outro de si mesmo. Porque daí você para de precisar atrair situações que repitam aqueles padrões que você não assimilou. E para principalmente de trazer situações ainda mais difíceis, mais doloridas, né? Porque você não entendeu ainda, vai apertar um pouco mais, entende? Ah, não entendeu? Aperta mais. Então vamos lá. Eu estou trazendo aqui para vocês a possibilidade de a gente viver de forma mais leve e fluida, como fala a Cláudia Buarque, né, que eu fiz a capacitação de movimentos essenciais com ela, que você escolhe o quê? Andar numa estrada cheia de obstáculos, de semáforos, que você precisa parar, ou você prefere andar numa autopista, como tem na Europa, que você é liberado, pode ir, né? Então, que frequência, onde você escolhe vibrar? O que que você escolhe, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Você fala, como assim, né? Quando a gente está no auge da dor, a gente não consegue entender, né? Então, e é passo a passo, gente, com muita gentileza, com muita amorosidade, compreendendo que tudo tem seu tempo. Isso tudo reflete no campo profissional, reflete em tudo, Monique. Reflete em absolutamente tudo. Porque nós somos seres integrados, né? Não é aquela coisa departamentalizada. Ah, você é parte disso, parte daquilo. Não, você é algo inteiro. Você é inteiro. É como se a gente, como o João fala essa analogia, né? A gente vai arrumar a casinha interna. Porque quando a gente faz uma casa, não é? A gente não coloca no lugar da tubulação do banheiro a pia da cozinha, né? A, a gente, né? Se a gente fizer isso, a gente está trocando lugar. Então a gente vai arrumando essa casa interna. Vamos lá, vamos se olhar, vamos se acolher, vamos mandar informações de vida, de olhar para a vida, de não nos colocarmos em situações de risco que impliquem sim na nossa própria segurança física por tanta lealdade que a gente tem no sistema, sabe? Vamos lá, isso depende única e exclusivamente de nós, não há uma solução mágica. Mas eu, né, posso garantir para vocês que tanto é que eu falei inicialmente que eu inauguro um movimento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, algo que foi totalmente inusitado, novo, que surpreende ainda, né? E que cada vez mais vai se alastrando porque vai fazendo sentido. E aí, o que que isso ajuda? Ajuda que os advogados se liberam, né, para serem mais essencialmente coerentes com a própria essência, dois serem menos, e principalmente, deixar com cada um o que é seu e contar com o cliente no sentido de empoderá-lo na sua autonomia de vontade, na sua própria dignidade, e não virar um salvador ou um vingador do cliente, porque na sua história você experimentou algo parecido com o que ele está trazendo. Entende? Não tem como você se dissociar de tudo que você viveu até agora. É isso que eu estou trazendo. Se o nosso DNA tem todas as informações, né, dos traumas, de tudo que aconteceu no nosso sistema, inclusive as emoções, que é o que a gente de verdade herda, é os padrões de comportamento e não as doenças, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem para a gente estar saudável, um aspecto muito amplo. Não restrito à saúde física, né? Mas a saúde em todos os sentidos. Então, isso reverbera no campo da saúde, principalmente, das relações, né? Você passa a ter relações mais saudáveis, vai acontecer sim, de ter pessoas que não vibram mais naquela frequência ou que têm o hábito de
tirar você para alguém que vá estar sempre disponível para salvá-lo, né? Quando você passa para um lugar de compreensão de que você não salva ninguém, que você pode fazer por você, você pode inspirar o outro a fazer o mesmo, né? Mas não fazer o movimento por ele, né? Então, você tem qualidade nas relações pessoais, no relacionamento afetivo, na questão profissional, na questão da família, né? Então, hoje ainda eu vi um relato, né, de uma cliente que ela dizia o quanto estava dissociado o vínculo familiar por conta de uma empresa que eles tinham, né, em família. Quanto eles não conseguiam ser só irmãos, né? E havia esses embates, essas, de certa forma, brigas, né? E então quanta coisa se mistura, né? E o que a gente está no momento de uma possibilidade de reconciliação. E reconciliação começa aqui, ó, gente, a gente integrando papai e mamãe internamente, a gente compreendendo que nós somos 100% cada um, né? E que ambos têm o mesmo valor e ocupam o mesmo espaço. Se a gente tem uma preferência, outra dica, gente, se vocês preferem, eu gosto mais da minha mãe, eu prefiro a minha mãe, eu prefiro o meu pai. Ixi, olhem para isso. Não dá para preferir, né? Por que que você prefere um? Você consegue dar o mesmo lugar para ambos, né? Então, porque muitas vezes pessoas que têm vícios, né, ou que, vícios não necessariamente droga ou cigarro, às vezes vícios de futebol, né? Viciada no tal do futebol, viciada no, em carro antigo, né? Ou você é viciado, você está sempre buscando alguma coisa que supra algo externo, supra o que falta aqui dentro, né? Que é a referência do pai, né? Muitas vezes falta essa referência do pai. O pai que dá os limites, o pai que leva para o mundo, né? Então você precisa suprir isso tendo esses contatos nesse tipo de situação, em que você endeusa, né? Ou coloca um guru, ou fica lá, é porque você ainda está longe daquilo que lhe deu origem, né? E está buscando fora, aquilo que é dentro que você precisa suprir. Hum. Então é isso, a autopercepção, é um autotrabalho, uma autorresponsabilidade, um autocuidado. E a certeza, gente, isso tudo não é para desanimá-los, não. Tanto que eu fiz esse curso aí para contar para vocês, dar várias dicas, como que você pode tornar a sua vida mais leve, mais fluida, com muito mais sentido, muito mais propósito, alcançando isso que a gente está aí, né? Qual que é o meu propósito? Todos nós temos a missão com o nosso sistema, todos nós. Nosso sistema de origem, que é trazer informações novas. Outra coisa confunde a gente demais, né? De fato, a origem que nos falta entender exatamente, Ana Paula. Confunde demais. Nos torna soltos. E ninguém é filho de chocadeira. Ninguém. Todos nós temos um pai e uma mãe, com certeza. E isso faz rever com questões bem existenciais, né? Mulher que quer fazer produção independente, né? Que vai lá num banco de espermas. O quanto isso, né? De fato, será que ajuda? Será que essa necessidade de você ter alguém só para si está suprindo o quê, né? Que falta, paz. Lembra que eu falava no início sobre a questão do nome, né? O que está faltando? Às vezes é só incluir o nome da mãe. Isso quer dizer incluir a mamãe de uma forma muito mais efetiva, né? Então essa filosofia sistêmica ela responde muita coisa, Ana Paula. Ela responde questões muito profundas, que fazem muito sentido e nos colocam, né, nesse posicionamento de força também. No lugar onde nós somos mais fortes é o nosso lugar, no nosso sistema. Por exemplo, que filha você é? Você tem quantos irmãos? Né? Você é o número um, dois, três, quatro. Minha mãe teve aborto, considero o lugar desses abortos. Todos têm um lugar, nada pode ser excluído, né? Então, é um universo lindo, né? E tão rico, que faz tanto sentido. E eu tô contando aqui para vocês de um lugar de paz que eu alcancei internamente. Isso que eu tenho vários momentos em que eu saio do lugar. O que é sair do lugar? Eu vou pro lugar da criança, ou eu vou lugar para mãe, da minha mãe, ou eu vou lugar, né, da mãe da minha irmã, né? E ficar na linha colateral que nós somos todos iguais, só temos uma ordem diferente, né? Quantas vezes você, ou quando um dos genitores vem a óbito, você assume a responsabilidade, você sai do lugar, né? Então a alma precisa desse respeito da ordem.
que haja essa ordem. O desrespeito é algo que nos torna muito frágeis e que a gente nem percebe, né? Quanto a gente se desrespeita também. E nesse mundo tão polarizado, né? O quanto está precisando ir para o caminho do meio. E a gente alcança isso quando a gente consegue dar um lugar para o papai e a mãe dentro da gente na mesma proporção. E daí você não tem necessidade, né? Você, inclusive, nem se distrai com questões que você não pode modificar, que vai só. Por que que você precisa reclamar tanto, né? O que que a sua criança está reclamando lá dentro, né? O que que você está reclamando? Atenção, cuidado. E eu vou te contar uma outra coisa para vocês ainda para finalizar esse nosso encontro tão especial. Quem cuida da nossa criança somos nós mesmos. Somente nós podemos dar conta da nossa criança. Ninguém mais faz isso. Aí a gente para também de esperar do outro aquilo que ele não tem para dar e esperar do outro que o outro supra as nossas carências. Gente, fica tão mais leve quando a gente fica inteiro, quando a gente toma papai e mamãe na mesma proporção e integralmente. Você vai me dizer de novo, ah, mas minha mãe isso, meu pai aquilo. Mas eles te deram a vida. E você está aqui não a passeio. Está aqui para evoluir, para trazer acréscimos, para fazer atitudes diferentes e para não fazer mais do mesmo. Então, gente, quanto mais conscientes nós nos tornamos, melhores nós temos condições de ser conosco, fazer escolhas mais assertivas. Essas são as chaves para a mudança. Dá trabalho? Dá. Mas a sensação de paz, serenidade e bem-estar que a gente alcança, que está dentro da gente, não tem preço. É impagável. Então, meu desejo para vocês é que vocês mergulhem, né? O que é luxo hoje em dia é a saúde mental. Se permitam, se permitam saber aquilo que vocês ainda desconhecem de si mesmos. E vocês vão alcançar esse lugar de paz, de certeza de que estou no meu lugar e que desse lugar eu tenho muita força e estou verdadeiramente olhando para a vida, para as infinitas possibilidades e se abra para acessar aquilo que você nem imagine que você pode sim co-criar. Aí você pode fazer a sua co-criação e ter muito mais sustentabilidade nas relações, ter muito mais inteiro e disponível para construir uma realidade de acordo com o que faz sentido para você. Você é a pessoa mais importante para si. Isso não é um movimento egoísta. Se você está bem, você vai inspirar os outros. Você vai também permitir que os outros sejam como eles são. Entender que aquilo é deles e que eles não estão ferindo vocês deliberadamente. Você permite, compreende, amplia o seu olhar. Permite que o outro seja o outro e também não tem necessidade de ficar apontando aquilo que você desqualifica ou julga. Você também não tem necessidade de desqualificar nem julgar mais ninguém. Você está ocupado em evoluir, em fazer o seu papel, em encontrar esse lugar de profunda paz. Ei, querida Lisandra, você está aqui me assistindo, que alegria, pessoas tão queridas na minha vida. E que há tanto tempo, né? Que bom ter esse recurso de poder compartilhar, né? Aquilo que eu considero que é o meu melhor nesse momento, nesse estágio evolutivo existencial e de compreensão e de consciência sobre mim. Eu posso falar porque eu realmente experimento esse lugar. Então, fica aí já esse convite para quem quiser. Na quinta-feira eu vou estar aqui trazendo as informações sobre esse curso que eu construí com muita ajuda, né? A ajuda da Alice e a ajuda de todos vocês que fazem parte da minha história, aqueles que eu também ainda não conheço, mas que de alguma forma ressoam no meu campo e por isso estão me assistindo. Porque se vocês estão aqui comigo, seja agora ou num momento posterior, porque isso aqui vai ficar gravado, disponível para você assistir.
Você pode direcionar para quem você entende que vai fazer sentido e vai auxiliar nessa travessia, que é uma travessia delicada que nós estamos experimentando agora. Então, estou aqui para garantir que existe luz no fim do túnel e essa luz habita dentro de você. Mas que para você alcançar essa luz, você tem que olhar para suas sombras e iluminá-las e compreender que tudo está certo. E eu vou dar ainda, para finalizar essa aula, uma dica para vocês. Utilizem o mantra que eu aprendi com a Cláudia Buarque. Nada é inaceitável em mim. Eu não sabia. Não tem como desver. Então agora vocês não têm mais o benefício da dúvida, né? Da ignorância, de ignorar isso que eu estou trazendo para vocês. Então a responsabilidade pela sua própria felicidade já aumenta. Mas eu tenho certeza que você consegue. Um beijo grande. Obrigada, Noemi, por ter ficado aqui comigo. Saudade, saudade dessas pessoas que fazem parte da minha caminhada. Que eu tenha a oportunidade de conhecer aqueles que eu ainda não tive o privilégio de cruzar, porque eu gosto de gente. Eu aprendo o tempo todo. Se eu estou disponível para aprender, eu aprendo até com meu cão de estimação, porque ele também fala de mim. Então, aprenda sobre si, com quem está próximo, com quem às vezes fala algo que faz sentido, que você nunca viu na vida. São anjinhos, né? Que estão aí nos dando as informações para qual caminho seguir. Então, que eu possa, né, ser uma bússola, um norte para essa travessia. Ninguém está sozinho. Quanto mais nós vamos despertando para essa nossa consciência sistêmica, mais nós auxiliamos, né? A paz começa no coração das mulheres. Então, que a gente possa ser esse lugar de paz, primeiro para nós e naturalmente para o todo. Então, encorajem-se, busquem-se. E eu tenho, né, algumas dicas para compartilhar com vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo grande, uma boa noite. Ah, e que vocês se encorajem a buscar aquilo que de verdade faz sentido. A tua sabedoria vai além do campo racional, ela vem do teu trabalho interno incansável, Alice, que tá aqui comigo diariamente, sabe? Que é isso mesmo. É esse o caminho, gente. É o trabalho interno. Não tem segredo. Essa é a grande chave. E a gente está aqui para auxiliar. Eu que já venho trilhando essa caminhada, estou aqui para compartilhar com vocês, então, nesse curso que eu preparei com tanto carinho. E um beijo enorme. Na quinta-feira eu vou estar trazendo as informações, tá bom? Vocês encontram tudo que quiserem nas minhas páginas. Uma boa noite, um bom descanso e tudo tem solução. A solução está em si, nesse caminho para qualquer situação. Podem acreditar nisso. Boa noite, Monique. Fez sentido para você, né, querido? Um beijo, gente. Até breve.